A neve caía tão forte que Manuel já não conseguia ver o próprio cavalo. Seus dedos congelados mal seguravam as rédeas e cada respiração ardia como fogo nos pulmões. Mas ele continuava cavalgando, porque naquele exato momento, a quilômetros dali, Adelina estava sozinha, em trabalho de parto, gritando de dor sem ninguém para ajudá-la. Se ele não chegasse a tempo, ela morreria. E o bebê também. O outono chegava devagar no Wyoming, pintando as árvores com tons de laranja e vermelho. Manuel Ferreira cavalgava pelas terras que faziam divisa com sua propriedade, o rancho Vale Dourado, verificando as cercas como fazia toda semana. Aos 32 anos, ele era um homem respeitado na região. Trabalhador, honesto, de poucas palavras. Mas também era um homem que carregava uma tristeza profunda nos olhos. Uma tristeza que todos conheciam, mas ninguém ousava mencionar. Fazia 5 anos que Rosa, sua esposa, tinha morrido. 5 anos desde aquela manhã terrível em que ela saiu para cavalgar, como fazia todos os dias, e nunca mais voltou. O cavalo havia se assustado com uma cobra, disparado em direção ao penhasco, e Rosa não conseguiu segurá-lo a tempo. Manuel tinha encontrado o corpo dela ao pé da rocha, os olhos ainda abertos, como se estivesse olhando para o céu pela última vez. Desde então, ele vivia sozinho. Cuidava da fazenda, dos animais, mantinha tudo funcionando. Mas era como se uma parte dele tivesse morrido junto com Rosa. Ele não ria mais. Mal falava, exceto quando necessário. E quando sua mãe tentava arranjar um novo casamento para ele, ele recusava educadamente, mas com firmeza. Até que Isabel Oliveira apareceu. Filha de um fazendeiro importante da região, ela era bonita, educada, sabia bordar e cozinhar perfeitamente. A família de Manuel ficou entusiasmada. A família dela também. E, de alguma forma, sem que Manuel realmente concordasse, todos começaram a falar do casamento como se fosse algo certo. Ele nunca disse sim, mas também nunca disse não. Simplesmente deixou as coisas acontecerem, como quem está vivo, mas não realmente vivendo. Naquela tarde de outono, enquanto cavalgava verificando as cercas, Manuel ouviu um barulho estranho. Marteladas, madeira batendo contra madeira. Ele franziu a testa. Aquela área estava desabitada. Ninguém morava ali. Curioso, ele guiou o cavalo em direção ao som. E foi quando a viu. No meio de um pequeno claro, cercado por pinheiros altos, estava uma mulher, sozinha. Ela segurava um martelo com as 2 mãos e batia em um tronco de madeira, tentando encaixá-lo na estrutura que estava montando. Era o esqueleto de uma cabana, pequena, simples, mas estava tomando forma. E a mulher trabalhava com determinação, mesmo com o corpo visivelmente grávido, a barriga grande sob o vestido simples de algodão. Manuel parou o cavalo e ficou observando por um momento. A mulher não tinha percebido sua presença ainda. Ela continuava trabalhando, o rosto corado pelo esforço, algumas mechas de cabelo castanho escapando do coque mal feito. Havia algo na cena toda que mexeu com algo dentro dele, algo que ele pensava estar morto. Ele desceu do cavalo devagar, amarrou as rédeas em uma árvore próxima e caminhou até o claro. Só quando pisou em um galho seco, fazendo barulho, a mulher finalmente olhou para cima. E quando seus olhos se encontraram, Manuel sentiu algo que não sentia há 5 anos, um sobressalto no peito, um despertar. Os olhos dela eram escuros, intensos, e carregavam o tipo de força que só quem já sofreu muito consegue ter. Ela não pareceu assustada ao vê-lo, apenas cansada e desconfiada. "Essa terra é sua?" Ela perguntou, a voz firme apesar do cansaço óbvio. "Não", Manuel respondeu. "Faço divisa com essa área. Minha propriedade fica ao norte. Rancho Vale Dourado." Ela assentiu, mas não relaxou. "Então não há problema. Comprei esse pedaço de terra. É meu, legalmente." "Não estou questionando isso", Manuel disse, mantendo a voz calma. "Só fiquei surpreso.
Não esperava encontrar ninguém aqui, muito menos... Ele hesitou, sem saber como dizer, sem soar ofensivo. Muito menos uma mulher grávida construindo uma casa sozinha. Ela completou com um tom que misturava desafio e cansaço. É, ele admitiu. Ela virou o rosto, voltando a olhar para a estrutura de madeira. Pois é, mas é isso que estou fazendo, construindo minha casa, tronco por tronco, sozinha. Havia tanta determinação naquelas palavras que Manuel ficou em silêncio. Ele olhou ao redor. A pilha de troncos cortados, as ferramentas espalhadas, a fogueira apagada, o pequeno barraco de lona onde ela provavelmente dormia. Tudo aquilo gritava uma história de luta, de alguém que não tinha para onde voltar, de alguém que estava recomeçando do zero. Se você está chegando aqui no canal agora, se inscreva para fazer parte dessa comunidade que ama histórias reais e emocionantes. É gratuito e você nos ajuda a continuar trazendo conteúdos que tocam o coração. Escreva também nos comentários de onde você está nos assistindo. Nós adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Posso perguntar seu nome? Ele disse. Ela o olhou de novo, avaliando se deveria responder. Por fim, decidiu que não custava nada. Adelina Costa. Manuel Ferreira, ele se apresentou tocando levemente a aba do chapéu. Prazer em conhecê-la, senhora Costa. Senhorita, ela corrigiu, rápida demais. Depois pareceu se arrepender de ter falado. Ou melhor, é complicado. Manuel não perguntou mais nada. Havia um peso naquelas palavras que ele reconhecia. O peso de um passado doloroso. E ele, melhor que ninguém, sabia que algumas dores não precisavam ser explicadas para serem compreendidas. Precisa de ajuda? Ele ofereceu. Tenho ferramentas melhores na fazenda e experiência com construção. Não preciso de caridade, ela respondeu, erguendo o queixo. Não estou oferecendo caridade. Estou oferecendo ajuda de vizinho. Adelina o estudou por um longo momento. Havia sinceridade nos olhos dele. Não era o tipo de homem que olhava para ela com pena ou julgamento. Era diferente, mas mesmo assim ela tinha aprendido da pior forma possível a não confiar facilmente. Obrigada pela oferta, Sr. Ferreira, mas vou conseguir sozinha. Manuel assentiu. Ele não ia forçar. Entendo. Mas se mudar de ideia, minha propriedade fica 10 quilômetros ao norte. Qualquer pessoa da região sabe onde é o Vale Dourado. Ele voltou para o cavalo, montou e, antes de partir, olhou para ela mais uma vez. Cuidado com o inverno. Ele chega cedo por essas bandas e é cruel. Adelina apenas acenou com a cabeça e Manuel partiu, cavalgando de volta para sua fazenda. Mas enquanto cavalgava, não conseguia tirar aquela imagem da cabeça. A mulher sozinha, grávida, construindo uma casa com as próprias mãos. Havia algo nela que o incomodava. Não no sentido ruim, mas no sentido de que ele não conseguia parar de pensar naquilo. Aquela noite, enquanto jantava sozinho na grande mesa da sua casa, Manuel se pegou imaginando a história daquela mulher. O que a tinha trazido até ali? Por que estava sozinha? Onde estava o pai da criança? E por que, mesmo grávida e claramente precisando de ajuda, ela tinha tanto orgulho a ponto de recusar? Ele conhecia aquele tipo de orgulho. Era o orgulho de quem já foi ferido demais. De quem aprendeu que aceitar ajuda, às vezes, significava se tornar vulnerável. E vulnerabilidade doía. 3 dias se passaram. Manuel tentou focar no trabalho da fazenda, mas sua mente voltava sempre para aquele claro na floresta, para a Adelina, para a cabana que ela estava construindo sozinha. Ele se pegou olhando para o norte várias vezes ao dia, como se pudesse ver através das árvores. No 4º dia, ele não aguentou mais. Pegou algumas ferramentas extras que tinha, colocou em uma sacola, montou seu cavalo e seguiu em direção ao claro. Ele dizia para si mesmo que era apenas boa vizinhança, que qualquer pessoa decente faria o mesmo, mas no fundo ele sabia que era mais do que isso.
Havia algo naquela mulher que havia despertado algo dentro dele, algo que ele achava que tinha morrido junto com Rosa. Quando chegou ao claro, encontrou Adelina lutando para erguer uma viga pesada sozinha. Ela estava suando, o rosto vermelho de esforço e claramente à beira da exaustão, mas continuava tentando com aquela determinação teimosa que Manuel já estava começando a reconhecer como característica dela. "Deixe-me ajudar", ele disse, descendo do cavalo rapidamente. Adelina se virou surpresa. Por um momento pareceu que ia recusar novamente, mas então olhou para a viga, olhou para sua própria barriga e suspirou. "Está bem", ela disse, a voz baixa, "mas só dessa vez." Manuel sorriu levemente e caminhou até ela. Juntos, eles ergueram a viga e a colocaram no lugar, e naquele momento, algo mudou. Um silêncio confortável se instalou entre eles. O tipo de silêncio que existe entre pessoas que se entendem sem precisar de palavras. Porém, o que nenhum dos dois sabia ainda era que aquele momento simples, aquela ajuda aparentemente inocente, era apenas o começo de algo muito maior. Algo que testaria ambos de maneiras que eles jamais imaginariam. Nos dias que se seguiram, Manuel voltou. Não todos os dias, mas com frequência suficiente para que Adelina começasse a esperar por ele. Ele sempre chegava com alguma desculpa. Trouxe pregos melhores. Depois, uma serra mais afiada. Em outro dia, apareceu com um saco de farinha e disse que sua mãe tinha feito demais e ia estragar. Adelina aceitava, sempre com resistência inicial, mas acabava cedendo. E aos poucos, enquanto trabalhavam lado a lado, as conversas começaram a fluir. Pequenas coisas no início, o clima, as árvores, como cortar madeira no ângulo certo. Mas então, em uma tarde particularmente fria, enquanto descansavam perto da fogueira, Adelina finalmente contou sua história. "Eu era casada", ela disse, olhando para as chamas, "em Nova York, uma cerimônia bonita na igreja, com flores brancas e convidados bem vestidos. Ele se chamava Francisco Mendes. Trabalhava em um escritório, usava terno todos os dias, cheirava a tabaco caro. Manuel não disse nada, apenas escutou. Quando descobri que estava grávida, fiquei tão feliz." Ela continuou, a voz ficando mais baixa. "Pensei que ele também ficaria, mas quando contei, vi algo mudar no rosto dele. Ele me acusou, disse que o filho não era dele, que eu tinha traído ele." Ela pausou, engolindo em seco. "Eu implorei, mostrei as contas, provei que era dele, mas ele já tinha decidido. Uma semana depois, ele foi embora. Deixou uma carta dizendo que eu era uma vergonha, que ele não ia criar filho de outro homem, e sumiu." "Sinto muito", Manuel disse, sua voz carregando um peso verdadeiro. Adelina olhou para ele. "O pior não foi a acusação. Foi perceber que ele nunca me amou de verdade. Porque se amasse, teria ficado, teria acreditado em mim, mas ele só queria uma desculpa para fugir." "Ele é um covarde", Manuel disse firme. "É", ela concordou. "E eu fui uma tola por acreditar nele, mas não vou ser tola de novo. É por isso que estou aqui, construindo minha própria casa, meu próprio futuro, para mim e para meu filho." Manuel a olhou com algo que Adelina não conseguiu identificar completamente. Respeito, com certeza. Mas havia algo mais. Algo que a fazia sentir um calor no peito que não vinha da fogueira. "Você é a mulher mais corajosa que já conheci", ele disse. Adelina sentiu lágrimas picar em seus olhos, mas piscou rapidamente para afastá-las. "Não sou corajosa, só não tenho escolha." "Coragem não é não ter medo", Manuel respondeu. "É ter medo e continuar mesmo assim." Eles ficaram em silêncio por um longo momento. Então Adelina perguntou com cuidado: "E você? Por que um homem como você está sozinho?" Foi a vez de Manuel olhar para o fogo. "Eu era casado também, com Rosa. Ela era luz. Ria de tudo. Via beleza em tudo.
Adorava cavalgar ao amanhecer. Sua voz ficou mais rouca. Uma manhã, o cavalo dela se assustou com uma cobra. Disparou. Ela tentou segurá-lo, mas não conseguiu. Ele a levou direto para o penhasco. Quando a encontrei, ele parou, fechando os olhos. Quando a encontrei, já era tarde. Manuel, Adelina sussurrou. Faz 5 anos, ele continuou. 5 anos que vivo, mas não realmente vivo. Só existo. Faço o que preciso fazer, mas não sinto nada, até... Ele parou e Adelina soube o que ele ia dizer. Até te encontrar. Mas ele não disse, e ela não perguntou, porque ambos sabiam que havia algo crescendo entre eles, algo perigoso, algo que poderia machucá-los novamente. As semanas passaram, a cabana foi tomando forma. As paredes estavam completas. O teto estava sendo montado. E com cada tronco colocado no lugar, com cada prego martelado, a distância entre Adelina e Manuel diminuía. Eles conversavam sobre tudo, sobre sonhos que tinham quando crianças, sobre comidas favoritas, sobre pequenas alegrias e grandes tristezas, e aos poucos, sem perceber, estavam se apaixonando. Mas o mundo ao redor começou a notar. A primeira vez que alguém comentou foi na cidade, quando Adelina foi comprar suprimentos. A dona da mercearia, uma mulher de meia-idade com olhos afiados, olhou para ela de cima a baixo e disse com falsa simpatia: "Ouvi dizer que o senhor Ferreira anda ajudando você com a casa. Que gentil da parte dele." Havia veneno naquelas palavras. Adelina sentiu, mas fingiu não perceber. "Sim, ele tem sido um bom vizinho." "Um bom vizinho?" A mulher repetiu com um sorrisinho. "É, suponho que seja isso." Quando Adelina saiu da mercearia, ouviu os sussurros, viu os olhares. Entendeu que estava começando o julgamento, as fofocas, a condenação silenciosa de uma sociedade que não perdoava mulheres como ela. Naquela noite, quando Manuel apareceu para trabalhar na cabana como sempre fazia, Adelina estava diferente, mais distante, mais fria. "Aconteceu alguma coisa?" ele perguntou. "As pessoas estão falando", ela disse, "sobre você vir aqui, sobre nós." "Deixe falarem." "Não é tão simples, Manuel. Você tem uma reputação, uma família, um futuro. E eu..." Ela pausou. "Eu sou uma mulher grávida, abandonada, sem marido. Tudo que eu faço é escândalo. Mas você não precisa ser arrastado para isso." "Adelina, talvez seja melhor você parar de vir aqui," ela disse, virando o rosto para não olhar nos olhos dele. "Você realmente quer isso?" ele perguntou a voz baixa. Ela fechou os olhos. Não, ela não queria. Ela queria que ele continuasse vindo. Queria sentar com ele perto do fogo. Queria ouvir sua voz. Queria sentir aquele calor no peito toda vez que ele sorria. Mas ela também sabia que quanto mais tempo passassem juntos, mais difícil seria quando tudo desmoronasse. Porque ela tinha certeza que desmoronaria. Sempre desmoronava. "Sim", ela mentiu. "Quero." Manuel ficou em silêncio por um longo momento. Então assentiu. "Está bem. Se é isso que você quer." Ele montou no cavalo e partiu. E Adelina ficou ali, sozinha, sentindo como se tivesse acabado de arrancar um pedaço do próprio coração. 3 dias se passaram. Manuel não voltou. Adelina trabalhou sozinha, como sempre fez, mas agora parecia mais difícil, mais solitário, mais triste. Ela se pegava olhando para a trilha, esperando ver o cavalo dele aparecer. Mas ele não vinha. No 4º dia, algo mudou. Adelina estava deitada à noite, tentando dormir, quando sentiu o bebê chutar. Forte. Ela colocou a mão na barriga e sussurrou: "Eu sei, pequeno, eu também sinto falta dele." E foi nesse momento que ela percebeu a verdade. Ela estava apaixonada por Manuel Ferreira, completamente, irremediavelmente apaixonada, e afastá-lo não tinha protegido seu coração, só tinha feito doer mais. No 5º dia, era ele quem apareceu no claro, não no cavalo, caminhando, carregando ferramentas, com determinação no rosto. "O que está fazendo aqui?" Adelina perguntou.
Vim terminar seu telhado, ele disse simplesmente. Mas eu disse, eu sei o que você disse, e eu entendo por que disse, mas não vou deixar você fazer isso sozinha. Não porque eu tenha pena, não porque me sinta obrigado, mas porque... Ele pausou, olhando diretamente nos olhos dela. Porque me importo com você, e não consigo fingir que não me importo. Adelina sentiu as lágrimas finalmente caírem, e desta vez não tentou escondê-las. Mas o que nenhum dos dois sabia era que essa declaração silenciosa, esse momento de vulnerabilidade, seria apenas o começo de uma provação muito maior. Os dias que se seguiram foram os mais felizes que Adelina tinha experimentado em muito tempo. Manuel voltou a aparecer todos os dias, e juntos terminaram o telhado da cabana. A estrutura agora tinha paredes completas, um teto sólido e até uma porta que Manuel tinha talhado com cuidado especial. Mas a felicidade deles não passou despercebida. Na cidade, as línguas afiadas trabalhavam sem parar. E logo, a notícia chegou aos ouvidos de quem mais importava, a família de Manuel. Foi em uma tarde de final de outono que Isabel Oliveira apareceu. Adelina estava sozinha, organizando as poucas coisas que tinha dentro da cabana quando ouviu o som de uma carruagem. Ela saiu e viu uma mulher elegante descendo, vestida com um traje fino demais para aquela região. Isabel era bonita, cabelos loiros presos em um penteado elaborado, rosto delicado, mãos que nunca tinham visto trabalho pesado. Ela olhou para Adelina com uma mistura de curiosidade e desprezo mal disfarçado. "Você deve ser Adelina Costa", Isabel disse, sua voz fria e controlada. "Sim. E você é?" "Isabel Oliveira, noiva de Manuel Ferreira." Aquelas palavras atingiram Adelina como um soco no estômago. Noiva. Manuel tinha uma noiva. Ele nunca tinha mencionado, nunca tinha dito. "Vejo pela sua cara que ele não contou", Isabel continuou, com um sorriso que não chegava aos olhos. Típico dele, sempre tão discreto. Adelina tentou manter a compostura. "O que a senhora quer?" "Quero que você entenda a situação", Isabel disse, dando alguns passos em direção à cabana, avaliando-a com desdém. "Manuel é um homem bom, generoso, às vezes bom demais para seu próprio bem. Ele vê alguém com dificuldades e quer ajudar. É nobre da parte dele." Ela parou, olhando diretamente para Adelina. "Mas há uma diferença entre caridade e outras coisas. As pessoas estão falando, senhorita Costa. Dizem que ele passa tempo demais aqui, que está se envolvendo com uma mulher grávida, abandonada pelo marido. Você entende como isso parece?" "Somos apenas vizinhos", Adelina disse, mas sua voz saiu menos firme do que gostaria. "Vizinhos", Isabel repetiu com escárnio. Continue dizendo isso, e talvez até você acredite, mas a verdade é que você representa um problema, um escândalo. E escândalos destroem reputações, destroem famílias. Adelina sentiu raiva subir em sua garganta. "Eu não pedi para ele vir aqui. Não pedi sua ajuda. Mas aceitou, não foi? E continua aceitando." Isabel cruzou os braços. "Vou ser direta com você. Manuel e eu vamos nos casar na primavera. Nossas famílias já acertaram tudo. É um bom casamento, adequado, respeitável, e não vou permitir que uma situação como a sua atrapalhe isso." "Uma situação como a minha?" Adelina repetiu, sua voz tremendo de raiva contida. "Uma mulher grávida, sozinha, sem marido presente. Você sabe o que as pessoas pensam, e francamente não posso culpá-las." Isabel deu de ombros. "Não sei o que aconteceu entre você e o pai dessa criança, e não me importo, mas sei que você está usando a bondade de Manuel, e isso precisa parar." "Eu não estou usando ninguém." "Então prove, pare de recebê-lo, dispense-o. Se você realmente se importa com ele, como parece que se importa, vai proteger a reputação dele. Vai deixá-lo ir." Isabel virou-se para partir, mas parou na porta da carruagem.
Pense bem, senhorita Costa. Você pode ter essa cabana. Mas Manuel tem uma família, terras, um nome, um futuro. E você não faz parte desse futuro. Quanto mais cedo aceitar isso, melhor para todos. A carruagem partiu, deixando Adelina sozinha no silêncio do claro. Ela sentou-se nos degraus da cabana, tremendo. Não de frio, mas de uma mistura de raiva, tristeza e algo pior. A certeza de que Isabel estava certa. Ela era um escândalo. Era uma complicação. E Manuel merecia mais do que isso. Merecia uma vida tranquila, respeitável, sem ter que explicar ou defender uma mulher como ela. Quando Manuel chegou no dia seguinte, Adelina estava diferente, mais distante, mais fechada. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou, imediatamente percebendo a mudança. Isabel esteve aqui, Adelina disse simplesmente. O rosto de Manuel endureceu. O que ela disse? A verdade, Adelina respondeu, olhando para ele. Que você é noivo dela, que vão se casar na primavera. Por que você não me contou? Manuel suspirou, passando a mão pelo cabelo. Porque não é assim tão simples. Sim, nossas famílias arranjaram o casamento, mas eu nunca senti por ela o que deveria sentir. Nunca pedi ela em casamento. Só deixei acontecer porque não me importava com mais nada depois que Rosa morreu. Mas agora você se importa? Adelina perguntou, sua voz baixa. Sim, ele disse, olhando diretamente nos olhos dela. Agora me importo. O coração de Adelina acelerou. Mas então ela pensou nas palavras de Isabel, no escândalo, na realidade da situação. Manuel, eu não posso ser a razão de você destruir seu futuro. Você não está destruindo nada. Está me mostrando que ainda posso ter um futuro de verdade, não apenas existir. Mas eu venho com complicações, ela insistiu. Estou grávida de outro homem. Sou alvo de fofocas. As pessoas já estão falando. Se você continuar aqui, se continuar me ajudando, vai se tornar parte do escândalo. Não me importo com o que as pessoas dizem. Mas eu me importo, ela explodiu. Me importo porque já passei por isso. Já fui julgada, apontada, humilhada e sobrevivi. Mas não quero que você passe pelo mesmo por minha causa. Manuel deu um passo em direção a ela. Adelina, não. Ela o interrompeu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você tem que entender. Eu não sou livre. Ainda estou legalmente casada com Francisco. Ele nunca finalizou o divórcio. Aos olhos da lei, ainda sou esposa dele. Essa revelação fez Manuel parar. O quê? Ele me abandonou, mas nunca assinou os papéis finais. Nunca oficializou a separação. Eu vim para cá pensando que ele faria, mas nunca fez. E eu não tive coragem de perseguir. Só queria fugir, recomeçar. Ela soluçou. Mas você vê? Eu sou um desastre. Sou casada, mas abandonada. Grávida, mas sozinha. Você merece alguém livre. Alguém sem toda essa bagagem. Manuel ficou em silêncio por um longo momento. Então, surpreendendo Adelina completamente, ele sorriu. Não um sorriso de pena ou desconforto. Um sorriso verdadeiro, caloroso. Sabe de uma coisa? Eu também tenho bagagem. Tenho uma esposa morta que ainda amo. Tenho 5 anos de tristeza. Tenho uma noiva que não escolhi e uma família que espera que eu case por conveniência. Ele deu mais um passo. Somos 2 desastres, Adelina. Mas talvez 2 desastres juntos façam algo bonito. Manuel. Deixe-me terminar, ele disse. Vou falar com Isabel. Vou cancelar o casamento e vou ajudar você a conseguir seu divórcio, seja lá o que for necessário. Você não pode fazer isso. Sua família, minha família vai entender. E se não entenderem, é problema deles, não meu. Ele pegou as mãos dela. Adelina, pela primeira vez em 5 anos eu sinto algo. Sinto esperança. Sinto vontade de acordar de manhã. Sinto que a vida vale a pena de novo. E é por sua causa. Adelina queria acreditar.
Queria tanto acreditar, mas tinha medo. Medo de se entregar e ser abandonada novamente. Medo de arrastar Manuel para baixo com ela. E se não der certo? Ela sussurrou. E se der? Ele respondeu. E naquele momento, ali no claro onde ela tinha construído sua cabana tronco por tronco, Adelina tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Ela escolheu acreditar, escolheu confiar, escolheu amar novamente. Mas o que nenhum dos dois esperava era que essa escolha seria testada de uma forma que jamais imaginaram. A semana seguinte foi uma das mais tensas da vida de Manuel. Ele foi até a casa dos Oliveira e falou com Isabel e seus pais. A conversa foi difícil, dolorosa. Isabel chorou, não de tristeza, mas de humilhação. Seus pais o acusaram de desonrar um compromisso, mas Manuel se manteve firme. Sinto muito, ele disse, mas não seria justo casar com você quando meu coração está em outro lugar. Você merece alguém que te ame de verdade, Isabel, e eu não sou esse homem. É por causa daquela mulher, não é? Isabel cuspiu as palavras. Aquela grávida, abandonada. É por causa de mim, Manuel a interrompeu, porque percebi que mereço uma chance de ser feliz de novo, e você também merece. Quando saiu daquela casa, sentiu um peso sair dos ombros, mas sabia que a parte mais difícil ainda estava por vir, contar para sua própria família. Seu pai, homem rígido e tradicional, não aceitou bem. Você está jogando fora um bom casamento por uma fantasia, por uma mulher que você mal conhece. Conheço ela o suficiente, Manuel respondeu. Ela está grávida de outro homem. Você vai criar o filho de outro? Se for necessário, sim. Você está cometendo o maior erro da sua vida. Ou estou finalmente acertando? Manuel retrucou. Pai, com todo respeito, faz 5 anos que eu apenas existo. Desde que Rosa morreu, eu não vivo. Só cumpro obrigações. Mas Adelina, ela me fez lembrar o que é sentir algo. Seu pai, abanado a cabeça, desistindo de argumentar. Faça o que quiser, mas não venha reclamar quando tudo desabar. Manuel saiu daquela conversa sabendo que havia criado uma fissura na família, mas também sabia que não podia viver a vida que os outros queriam para ele. Tinha que viver a sua própria. Quando voltou para o claro onde Adelina vivia, ela estava sentada nos degraus da cabana, costurando algo que parecia ser uma roupinha de bebê. Ao vê-lo, ela se levantou rapidamente. — Como foi? Ela perguntou ansiosa. — Está feito. Cancelei tudo. Adelina cobriu a boca com as mãos. — Manuel, e agora vamos cuidar do seu divórcio, ele disse, tirando alguns papéis do bolso do casaco. Conversei com um advogado na cidade. Ele disse que mesmo que seu marido não tenha assinado, você pode entrar com uma petição de abandono. Vai levar tempo, mas é possível. Ela pegou os papéis com mãos trêmulas. Você fez tudo isso por mim? Fiz por nós, ele corrigiu. Adelina sentiu lágrimas encherem seus olhos. Eu não mereço você. Sim, merece, e muito mais. Se essa história está tocando seu coração até aqui, você pode apoiar nosso canal clicando em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente o canal. Esse pequeno gesto nos permite continuar trazendo histórias emocionantes que fazem você refletir sobre amor, coragem e recomeço. Eles passaram o resto da tarde juntos, conversando sobre o futuro, sobre como seria quando o bebê nascesse, sobre como terminariam a cabana, sobre pequenos sonhos que ambos tinham guardado há muito tempo. Sabe, Adelina disse em determinado momento, quando vim para cá, eu só queria sobreviver, construir um teto sobre minha cabeça, criar meu filho em paz. Nunca imaginei que encontraria amor? Manuel completou. Ela sorriu timidamente. Sim, amor. Mas a felicidade deles foi interrompida quando 2 dias depois, um mensageiro chegou ao claro com uma carta. Adelina a abriu e ficou pálida. O que foi? Manuel perguntou. É do Francisco, ela sussurrou. Ele soube que estou pedindo divórcio.
e está contestando. Por quê? Ele te abandonou. Ele diz que quer uma chance de reconciliação, que cometeu um erro. Suas mãos tremiam segurando o papel. Diz que tem direito de conhecer o filho. Manuel sentiu raiva queimar dentro dele. Ele não tem direito a nada. Abandonou você. Mas aos olhos da lei, ele ainda é meu marido e o pai legal da criança. Adelina sentou-se, sentindo o peso da situação. Manuel, isso pode complicar tudo. Se ele realmente contestar, o processo pode demorar anos e enquanto isso, nós continuamos. Manuel disse firme. Não vou desistir de você por causa dele. Mas a situação estava ficando cada vez mais complexa. Na cidade, as fofocas aumentaram. Diziam que Manuel tinha abandonado uma boa moça como Isabel por uma mulher casada, que ele estava sendo enfeitiçado, que estava trazendo vergonha para a família. A mãe de Manuel, que sempre foi mais compreensiva que o pai, veio visitá-lo uma noite. Filho, ela disse, eu só quero entender o que você vê nela que vale tudo isso. A briga com a família, o escândalo, o julgamento. Manuel pensou cuidadosamente antes de responder. Mãe, quando Rosa morreu, eu morri um pouco também. Parei de ver cor no mundo. Parei de sentir qualquer coisa. E aí eu conheci Adelina. E ela estava sozinha, grávida, construindo uma casa com as próprias mãos. Ela tinha perdido tudo, mas não tinha desistido. E quando olhei para ela, senti algo que não sentia há anos. Senti admiração, senti curiosidade e depois senti amor. Sua mãe escutou em silêncio. Ela não está pedindo nada de mim, mãe. Não quer meu dinheiro, minhas terras, meu nome. Ela só quer viver em paz. Eu quero estar ao lado dela enquanto ela vive. É simples assim. A mãe dele suspirou. Não vai ser fácil, filho. As pessoas vão falar, vão julgar. Deixe falarem. E seu pai está furioso. Ele vai superar. Ou não. Mas não vou viver minha vida baseado na aprovação dele. Sua mãe tocou seu rosto com ternura. Você está realmente apaixonado, não está? Estou. Então, eu vou apoiar você. Não sei se seu pai vai, mas eu vou. Aquilo significou mais para Manuel do que ele conseguia expressar. Ter ao menos sua mãe do lado dele fazia toda a diferença. Enquanto isso, Adelina estava lidando com suas próprias batalhas internas. A carta de Francisco a tinha abalado mais do que queria admitir. Não porque ainda tivesse sentimentos por ele, mas porque representava tudo que ela estava tentando deixar para trás. O passado voltando para assombrá-la. À noite, sozinha na cabana, ela colocava a mão na barriga e conversava com o bebê. Seu pai de verdade não quer você, pequeno. Mas há um homem bom que quer. Um homem que olha para mim como se eu valesse algo. Como se fôssemos valer algo. Ela fez uma pausa. Será que tenho direito de aceitar? Será que tenho direito de deixar você ter um pai que te ame, mesmo que não seja seu pai de sangue? O bebê chutou e Adelina tomou isso como um sim. No dia seguinte, ela tomou uma decisão. Escreveu uma carta para Francisco, uma carta final. Você me abandonou quando mais precisei de você. Acusou-me de traição quando eu era inocente. Deixou-me sozinha, grávida, sem recursos. Eu vim para o oeste e construí uma vida nova. Encontrei um homem bom que me trata com respeito e amor. E agora você quer voltar? Não por mim, não pelo bebê, mas porque seu orgulho está ferido, porque não suporta a ideia de eu ser feliz sem você. Bem, eu vou ser feliz, com ou sem sua permissão, e este bebê terá um pai. Talvez não de sangue, mas de coração. E isso é o que importa. Ela enviou a carta e sentiu como se tivesse fechado uma porta de verdade, como se finalmente estivesse livre, mas a liberdade verdadeira ainda estava distante, e o maior teste de todos ainda estava por vir. O inverno chegou mais cedo do que o esperado.
As primeiras neves começaram a cair, cobrindo o claro com um manto branco. Adelina estava agora com 8 meses de gravidez, sua barriga grande tornando cada movimento mais difícil. Manuel insistiu em visitá-la todos os dias, trazendo lenha, comida e certificando-se de que ela estava segura e aquecida. A cabana estava completa. Paredes sólidas, teto bem feito, uma lareira que funcionava perfeitamente. Manuel tinha até construído um berço pequeno de madeira, talhado com cuidado e amor. Para quando o bebê chegar, ele disse, colocando o berço perto da lareira. Vai ficar quentinho aqui. Adelina olhou para o berço, para Manuel, e sentiu seu coração transbordar de amor. Você não precisava fazer isso. Eu sei, mas quis fazer. Ela se aproximou dele, colocando a mão no rosto dele. Manuel, eu preciso te perguntar uma coisa, e preciso que seja honesto comigo. Sempre sou. Por que está fazendo tudo isso? Realmente. Você rompeu um noivado, brigou com sua família, virou alvo de fofocas. Tudo por mim. Por quê? Manuel pegou a mão dela, segurando-a contra seu peito. Porque pela primeira vez desde que Rosa morreu, eu acordo de manhã e tenho algo pelo que viver. Você me deu isso, sem pedir nada em troca. Mas eu não posso te dar uma vida normal, não posso te dar... Você me dá propósito, ele a interrompeu. Me dá alegria, me dá esperança, e isso vale mais do que qualquer vida normal. Lágrimas escorriam pelo rosto de Adelina. Eu tenho tanto medo. Medo de quê? De que você acorde um dia e perceba que cometeu um erro, que eu não valho tudo isso, que você se arrependa. Manuel a puxou para um abraço gentil, cuidadoso com a barriga dela. Adelina, o único arrependimento que eu tenho é não ter conhecido você antes. Eles ficaram assim por um longo momento, abraçados no calor da cabana, enquanto lá fora a neve continuava caindo. Mas a paz deles foi interrompida uma semana depois, quando notícias chegaram da cidade. Francisco tinha enviado outra carta, desta vez para o advogado que estava cuidando do divórcio. Ele não só estava contestando, como estava ameaçando vir pessoalmente para o Wyoming para resgatar sua esposa. Ele não pode fazer isso, Manuel disse, furioso ao ler a carta. Ele abandonou você, mas legalmente ainda tem direitos. Adelina respondeu, sua voz cansada. É assim que funciona. Eu sou propriedade dele aos olhos da lei. Você não é propriedade de ninguém. Eu sei disso. Você sabe disso. Mas a lei não sabe. Manuel começou a andar de um lado para outro na cabana. Se ele vier aqui, vai ter que passar por cima de mim primeiro. Manuel, não. Não quero que você se meta em problemas por minha causa. Já estou metido e não me arrependo. Adelina sentou-se pesadamente na cadeira, sentindo o peso de tudo. O peso da gravidez, do passado, da incerteza do futuro. Tudo parecia estar desmoronando ao mesmo tempo. Às vezes eu penso, ela disse baixinho, que seria mais fácil se eu tivesse ficado em Nova York, aceitado minha situação, criado o bebê sozinha lá. Você não pensa isso de verdade? Não? Ela olhou para ele. Olhe o que minha presença causou na sua vida. Você perdeu sua noiva, brigou com seu pai, virou motivo de fofoca. E para quê? Para uma mulher que nem mesmo consegue te dar um relacionamento legal, porque ainda está presa a um homem que a odeia? Manuel se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos. Adelina, escute. Tudo o que aconteceu, eu escolhi. Não foi culpa sua. Foram minhas escolhas. E eu as faria de novo, 1000 vezes. Mas por quê? Ela perguntou, sua voz quebrando. Por que eu? De todas as mulheres do mundo, por que uma como eu? Porque você é forte, é corajosa, é real. Ele apertou as mãos dela. Porque quando olho para você, não vejo uma mulher quebrada. Vejo uma mulher que foi quebrada e escolheu se reconstruir. Pedaço por pedaço, tronco por tronco. E isso é a coisa mais linda que já vi. Adelina soluçou e Manuel a abraçou novamente. Nós vamos superar isso. Ele sussurrou. O Francisco, a lei, as fofocas.
tudo. Vamos superar juntos. Ela queria acreditar. Com todo o seu coração, queria acreditar. Aquela noite, depois que Manuel foi embora, Adelina ficou acordada, olhando para o berço que ele tinha feito. Pensou no futuro, em como seria criar um filho ali, naquela cabana pequena, em como seria ter Manuel como parte de suas vidas, e pela primeira vez em muito tempo permitiu-se sonhar com a possibilidade de felicidade. Mas o destino tinha outros planos. 3 dias depois, as nuvens começaram a se formar. Nuvens escuras, pesadas, prometendo a tempestade do século. Os moradores mais antigos da região reconheceram os sinais. Uma nevasca estava chegando, e seria violenta. Manuel apareceu na cabana de Adelina assim que viu as nuvens. Você precisa vir comigo, para o rancho, vai ser mais seguro. Não, Adelina recusou. Sua família já não me quer por perto. Não vou causar mais problemas. Adelina, isso não é hora de orgulho. Essa tempestade vai ser perigosa. Vou ficar bem aqui. A cabana é forte. Você mesmo ajudou a construir, mas você está com 8 meses de gravidez. Se algo acontecer, não vai acontecer nada. Tenho comida, lenha, água. Vou ficar bem. Manuel não estava convencido, mas conhecia a Adelina o suficiente para saber que quando ela tomava uma decisão, não mudava de ideia facilmente. Então eu fico aqui com você. Não, sua mãe está esperando você. E com essa tempestade chegando, ela vai se preocupar. Adelina, por favor. Ela tocou o rosto dele. Vá, cuide da sua família. Eu vou ficar bem, prometo. Relutantemente, Manuel concordou. Mas antes de partir, ele a abraçou forte. Se acontecer qualquer coisa mesmo, você sinaliza. Faz uma fogueira grande, qualquer coisa. Eu venho. Está bem, ela prometeu. Ele a beijou na testa, montou seu cavalo e partiu. E enquanto o observava desaparecer entre as árvores, Adelina sentiu um aperto no peito. Uma sensação estranha, como se algo estivesse prestes a acontecer. Ela entrou na cabana e fechou a porta. Lá fora, os primeiros flocos de neve começaram a cair. Devagar no início, mas então, mais rápido e mais forte. E em poucas horas, o mundo inteiro estava coberto de branco. Adelina alimentou o fogo, tomou um chá quente e tentou se manter calma. Mas então, no meio da noite, sentiu algo. Uma contração, forte, dolorosa. Não, ela sussurrou colocando a mão na barriga. Ainda não. É cedo demais. Mas o bebê não estava ouvindo. As contrações continuaram, ficando mais fortes, mais frequentes. E lá fora a neve caía sem parar, cobrindo tudo, isolando a cabana do resto do mundo. Adelina estava sozinha, em trabalho de parto, no meio da pior tempestade do ano. E naquele momento, ela entendeu que a vida estava prestes a testá-la de uma forma que ela nunca imaginou. A dor era insuportável. Adelina se agarrou à mesa, respirando forte, tentando lembrar tudo que sua mãe lhe havia ensinado sobre parto anos atrás. Mas nunca imaginou que estaria fazendo isso sozinha, no meio de uma nevasca, sem ninguém para ajudá-la. Você consegue, ela sussurrou para si mesma. Você construiu uma casa sozinha. Pode fazer isso também. Mas o medo era real e estava crescendo junto com a dor. Ela preparou tudo o que podia, toalhas limpas, água quente na chaleira, cobertores aquecidos perto do fogo. E então, quando outra contração veio, ela gritou. Um grito que ninguém ouviria, perdido no uivo do vento. Enquanto isso, a quilômetros dali, Manuel estava na casa principal do rancho com sua mãe, olhando pela janela para a tempestade. Algo não estava certo. Ele sentia no fundo de sua alma. Adelina precisava dele. Mãe, ele disse de repente, preciso ir. Ir onde? Filho, olhe lá fora. É uma tempestade de neve. Você não pode sair nisso. Adelina está sozinha. E eu preciso ir. Manuel, seja sensato.
Você não vai conseguir chegar lá com essa nevasca. E mesmo que consiga, pode morrer no caminho. E se ela precisar de mim? Se algo der errado? Sua mãe colocou uma mão no braço dele. Ela é forte, vai ficar bem. Mas Manuel não conseguia se livrar daquela sensação. Ele ficou inquieto a noite toda, andando de um lado para o outro, olhando pela janela, esperando a tempestade diminuir. Mas ela só piorava. De volta à cabana, Adelina estava no limite de sua resistência. As contrações estavam cada vez mais próximas. Ela sabia que o bebê estava vindo, quisesse ela ou não. Com mãos trêmulas, ela se preparou o melhor que pôde. As horas se arrastaram. Cada contração parecia durar uma eternidade. Ela chorava, gritava, orava. Chamou por sua mãe, que morrera anos atrás. Chamou por Manuel, sabendo que ele não poderia ouvi-la. E em determinado momento, quando a dor era tão grande que ela pensou que não aguentaria mais, chamou até por Francisco, o homem que a havia abandonado. Por favor, ela soluçou. Alguém me ajude. Mas não havia ninguém. Apenas ela e o bebê que estava lutando para vir ao mundo. E então, em um momento de clareza no meio da dor, Adelina entendeu algo profundo. Ela estava sozinha, mas não estava fraca. Ela tinha sobrevivido ao abandono. Tinha atravessado um país inteiro. Tinha construído uma casa com as próprias mãos. E agora traria uma vida ao mundo. Sozinha, se necessário. Vamos lá, pequeno. Ela sussurrou, reunindo todas as forças que ainda tinha. Vamos fazer isso juntos. E com um último esforço, um último grito que ecoou pela cabana vazia, o bebê nasceu. Adelina o pegou com mãos trêmulas, limpou seu rostinho e quando ele deu seu primeiro choro, ela também chorou. Chorou de alívio, de exaustão, de pura emoção. Ela tinha feito isso. Tinha trazido seu filho ao mundo. Gabriel, ela sussurrou, envolvendo-o em um cobertor quente. Seu nome é Gabriel. Ela o segurou contra o peito, sentindo seu coração bater, seus pequenos punhos se fecharem. E naquele momento, apesar de toda a dor, de todo o medo, ela sentiu algo que não sentia há muito tempo. Ela sentiu completude, mas a exaustão logo a dominou. Ela mal conseguia manter os olhos abertos. Deitou-se na cama, segurando Gabriel perto dela e deixou o cansaço levá-la. Lá fora, a tempestade continuava, mas dentro da cabana havia calor, havia vida, havia esperança. Na manhã seguinte, Manuel não aguentou mais. A tempestade tinha diminuído um pouco, embora ainda estivesse perigosa. Ele montou seu cavalo mais forte e partiu, ignorando os protestos de sua mãe. Filho, você vai se matar. Se eu não for, nunca vou me perdoar. Ele cavalgou pela neve profunda, cada metro uma batalha. O vento cortava seu rosto como lâminas. Seus dedos estavam congelando, mas ele continuou, porque tinha uma promessa para cumprir. Tinha que chegar até Adelina. O cavalo lutou bravamente, mas eventualmente tropeçou em um monte de neve escondido e caiu, jogando Manuel em um riacho congelado. Água gelada roubou o ar de seus pulmões. Ele gritou de dor quando seu ombro bateu em uma pedra. Por um momento, ele ficou ali, na água até a cintura, tremendo violentamente. Seria tão fácil desistir, voltar. Mas então pensou em Adelina, em seu sorriso, em sua força, em como ela nunca desistia, não importava o quão difícil as coisas ficassem. Não vou desistir, ele rosnou, arrastando-se para fora do riacho. O cavalo havia fugido assustado. Então Manuel fez a única coisa que podia. Caminhou. Cada passo era agonia. Seus pés estavam congelados, suas roupas molhadas tornavam tudo pior. Mas ele continuou, um passo, depois outro, e mais outro. Adelina, ele murmurava como um mantra. Preciso chegar até Adelina. As horas se arrastaram. Ele não sabia mais há quanto tempo estava caminhando. Tudo era branco. Ele mal conseguia ver onde estava indo.
mas seus instintos o guiavam. Ele conhecia essas terras, conhecia o caminho. E, finalmente, quando estava prestes a desmaiar, ele viu a cabana. Pequena, coberta de neve, mas lá estava ela. Com as últimas forças que tinha, Manuel bateu na porta. Uma vez, 2 vezes. Então suas pernas cederam e ele caiu. Dentro da cabana, Adelina acordou com o barulho. Ainda exausta do parto, ela cambaleou até a porta e a abriu. E lá estava ele, Manuel, caído na neve, encharcado, tremendo, mas vivo. «Manuel!» ela gritou, ajoelhando-se ao lado dele. Ele abriu os olhos com dificuldade. «Você está bem?» «Estou. O bebê nasceu. Está tudo bem.» Um sorriso fraco apareceu no rosto dele. «Gabriel!» «Gabriel!» ela confirmou, lágrimas escorrendo pelo rosto. «Posso ver?» Com a ajuda dela, Manuel conseguiu entrar na cabana. Ela o colocou perto do fogo, tirou suas roupas molhadas, o envolveu em cobertores. E então, com mãos cuidadosas, colocou Gabriel em seus braços. Manuel olhou para o bebê, para aquele rostinho pequeno e perfeito, e sentiu algo quebrar dentro dele. Todas as paredes que tinha construído ao redor de seu coração, desde a morte de Rosa, desmoronaram. E ele chorou. Chorou de alívio, de alegria, de amor. «Ele é perfeito», Manuel sussurrou. «Sim», Adelina concordou, sentando-se ao lado dele. «É.» Eles ficaram assim por um longo tempo, os 3 juntos, perto do fogo, enquanto lá fora a tempestade finalmente começava a passar. E naquele momento, naquela cabana pequena, no meio do nada, uma família nasceu. Não de sangue, mas de escolha. Não de convenção, mas de amor. Os dias que se seguiram à tempestade foram de recuperação. Manuel ficou na cabana, cuidando de Adelina e do pequeno Gabriel. Suas roupas secaram perto do fogo, e aos poucos o calor voltou ao seu corpo. Adelina preparou chás quentes e sopas nutritivas, e juntos eles cuidavam do bebê. Gabriel era um bebê calmo, de olhos escuros como os da mãe, e um choro que mais parecia um miado suave. Manuel o segurava com cuidado, como se estivesse segurando o tesouro mais precioso do mundo. E em muitos sentidos, estava. «Você é um natural com bebês», Adelina comentou, observando Manuel embalar Gabriel. «Na verdade, nunca segurei um bebê antes», ele admitiu. «Mas com ele parece certo. Parece que é onde devo estar.» Adelina sentiu seu coração apertar. «Manuel, você salvou nossas vidas. Se não tivesse vindo...» «Mas vim», ele a interrompeu. «E não me arrependo de um segundo, mesmo quase congelando até a morte.» Ela riu, uma risada leve que soou como música na cabana pequena. «Você é louco, sabia?» «Louco por você», ele respondeu. E havia tanta sinceridade em sua voz que Adelina sentiu lágrimas encherem seus olhos. «Eu te amo», ela disse, as palavras saindo antes que pudesse pará-las. «Eu sei que é complicado, que ainda há obstáculos, mas eu te amo, Manuel Ferreira.» Manuel colocou Gabriel cuidadosamente no berço e então se virou para Adelina. «Eu também te amo. E não há nada de complicado nisso. É a coisa mais simples e verdadeira que já senti.» Eles se beijaram, gentil e suavemente, selando uma promessa que ambos sabiam que iriam manter. Quando a neve finalmente derreteu o suficiente, Manuel voltou para o rancho para buscar suprimentos e tranquilizar sua mãe. Ela o abraçou forte quando o viu e depois o repreendeu por ter sido tão imprudente. «Você poderia ter morrido, Manuel, mas não morri e ela precisava de mim.» Sua mãe suspirou. «Ela e o bebê estão bem?» «Estão. Gabriel é perfeito, mãe. Você deveria vê-lo.» Algo mudou no rosto de sua mãe. Uma suavização. «Gabriel, bom nome. Quer conhecê-lo?» Ela hesitou, então assentiu. «Sim, quero.» Alguns dias depois, a mãe de Manuel veio até a cabana.
Adelina estava nervosa, arrumando tudo compulsivamente, querendo fazer uma boa impressão. Mas quando a mulher mais velha entrou e viu Gabriel, algo mágico aconteceu. Oh! Ela sussurrou, pegando o bebê nos braços. Oh, que criança linda! Adelina relaxou um pouco. Obrigada, senhora Ferreira. Me chame de Dona Helena, ela disse, sem tirar os olhos de Gabriel. E você, querida, passou por tudo isso sozinha? Sim, Adelina admitiu. Dona Helena olhou para ela então e havia admiração em seus olhos. Você é mais forte do que eu jamais poderia ser. E meu filho tem sorte de ter encontrado você. Lágrimas escorreram pelo rosto de Adelina. Era a primeira vez em muito tempo que alguém, além de Manuel, a tratava com respeito e bondade. As semanas passaram. O inverno começou a dar lugar à primavera. A neve derreteu, revelando grama verde por baixo. Flores silvestres começaram a brotar. E com a primavera veio esperança. A notícia chegou por carta. O advogado havia conseguido. O divórcio fora concedido. Francisco havia desistido de contestar quando percebeu que Adelina não voltaria e que lutar apenas custaria dinheiro. A partir daquele momento, Adelina Costa era uma mulher livre. Quando Manuel soube, ele a pegou nos braços e a girou, rindo. Você está livre. Finalmente livre. Estou, ela riu, feliz. Estou livre. Naquela noite, depois de colocar Gabriel para dormir, Manuel se ajoelhou na frente de Adelina. Ele não tinha um anel, não tinha preparado um discurso elaborado, mas tinha seu coração, e era tudo o que precisava. Adelina Costa, ele disse pegando suas mãos, você me ensinou a viver de novo. Me ensinou que é possível amar depois da perda. Me ensinou coragem. Então agora eu te pergunto, você quer construir uma vida comigo? Oficialmente? Está me pedindo em casamento? Ela perguntou, sorrindo através das lágrimas. Estou. Sem pompa, sem cerimônia elaborada. Apenas eu, você e Gabriel. Uma família de verdade. Sim, ela respondeu sem hesitar. Sim, 1000 vezes sim. Eles se casaram na primavera, em uma cerimônia simples na cabana que ela havia construído. Dona Helena estava lá, junto com alguns vizinhos que haviam aprendido a respeitar Adelina. O pai de Manuel não compareceu, mas ambos esperavam que, com o tempo, ele viesse a aceitar. Se essa história está tocando você, me conta aqui nos comentários. Você acredita em segundas chances no amor? Você já passou por algo parecido? Quero muito saber sua opinião e sua história. O juiz de paz fez a cerimônia curta e doce. E quando disse, pode beijar a noiva, Manuel a beijou como se fosse a primeira e última vez, derramando todo o seu amor naquele gesto. Gabriel, nos braços de Dona Helena, deu um gritinho como se estivesse comemorando também. Depois da cerimônia, enquanto todos comiam o bolo que Dona Helena havia feito, Manuel levou Adelina para fora da cabana. Tenho um presente para você, ele disse. Manuel, você não precisava... Eu sei, mas quis fazer. Ele a levou até a porta da pequena cozinha que havia construído como anexo à cabana, e ali, como maçaneta, estava uma ferradura. Encontrei isso há alguns meses, ele explicou. Estava quebrada, dobrada, mas trabalhei nela, moldei, dei uma nova forma, e percebi que é como nós, quebrados no passado, mas moldados em algo novo, algo forte. Adelina tocou a ferradura, passando os dedos pelas curvas suaves. É perfeita. Como você, ele disse. Ela se virou para ele, colocando as mãos no rosto dele. Como nós. E ali, na frente da cabana que ela havia construído tronco por tronco, com o sol da primavera aquecendo suas faces, Adelina e Manuel se beijaram novamente. Um beijo que prometia um futuro. Um beijo que selava um recomeço. Dentro da cabana, Gabriel começou a chorar, e Dona Helena riu. Acho que alguém quer atenção. Adelina e Manuel riram e voltaram para dentro, para seu filho, para sua família. A vida não seria fácil. Ainda haveria desafios,
Ainda haveria julgamentos, mas eles enfrentariam juntos, porque tinham um ao outro e tinham amor. E no fim, era tudo que realmente importava. Aquela noite, depois que todos foram embora e Gabriel estava dormindo em seu berço, Adelina e Manuel sentaram-se nos degraus da cabana, observando as estrelas. "Você se arrepende?" Ela perguntou baixinho. "De tudo que teve que abrir mão por mim?" Manuel pegou sua mão, entrelaçando seus dedos. "Não abri mão de nada. Ganhei tudo." E era verdade. Ele havia ganhado uma esposa, um filho, uma família, havia ganhado propósito, havia ganhado vida. "Obrigada", Adelina sussurrou. "Por quê?" "Por me ver, por me escolher, por ficar." "Obrigado você", ele respondeu, "por me deixar entrar, por confiar em mim, por me amar." Eles ficaram ali por horas, sob as estrelas, planejando o futuro. Falaram sobre expandir a cabana, sobre plantar um jardim, sobre ensinar Gabriel a cavalgar quando crescesse, sobre todos os pequenos sonhos que formam uma vida. E quando finalmente entraram para dormir, com Gabriel entre eles no berço, ambos sabiam que tinham encontrado algo raro, algo precioso. Tinham encontrado um ao outro. E tinham encontrado um lar. Não apenas em madeira e pregos, mas em amor e compromisso. A cabana que Adelina havia construído tronco por tronco era apenas o começo. Agora, juntos, construiriam uma vida inteira, dia após dia, escolha após escolha, momento após momento. E seria bonito. Os meses que se seguiram foram de pura felicidade. Adelina e Manuel trabalhavam juntos na fazenda, cuidavam de Gabriel e construíam sua vida dia após dia. A cabana foi expandida, com um quarto extra para Gabriel e uma cozinha maior onde Adelina passava horas preparando refeições para sua família. Gabriel crescia rápido, um bebê alegre que sorria facilmente e estava começando a engatinhar. Manuel o adorava, brincava com ele no chão, fazia-o rir com caretas engraçadas. E qualquer um que os visse juntos saberia imediatamente: aquele era seu pai. Não de sangue, mas de coração. A comunidade aos poucos foi aceitando a família que haviam formado. As fofocas diminuíram. As pessoas começaram a ver Adelina não como um escândalo, mas como uma mulher forte que havia superado adversidades. E Manuel, bem, todos sempre souberam que ele era um homem bom. Só precisavam entender que ele merecia felicidade também. Até o pai de Manuel, depois de meses de silêncio, finalmente apareceu uma tarde. Ele não pediu desculpas, não falou muito. Apenas pegou Gabriel nos braços, olhou para o neto que não era de sangue e disse: "Ele tem seus olhos, Manuel." E Manuel entendeu. Aquela era a forma de seu pai aceitar. Não era perfeita, mas era o suficiente. Em uma manhã de final de primavera, Adelina estava no quintal estendendo roupas para secar quando viu Manuel se aproximar. Ele tinha algo nas mãos. "O que é isso?" ela perguntou. "Algo que encontrei enquanto arrumava o celeiro", ele respondeu, entregando-lhe um pedaço de papel amarelado. "É um pedido de casamento, oficial, do Francisco." Adelina olhou para o papel, reconhecendo a caligrafia dele. Era de anos atrás, antes de tudo dar errado. Ela leu as palavras românticas, as promessas vazias. "Por que está me mostrando isso?" ela perguntou. "Porque quero que você faça algo." Ele acendeu um fósforo e ofereceu a ela. Adelina entendeu. Pegou o fósforo e encostou no papel. Eles assistiram juntos enquanto as palavras queimavam, virando cinzas, desaparecendo no ar. "O passado é passado", Manuel disse. "Agora é só futuro." Adelina sorriu e o beijou. Só futuro. Naquela tarde, enquanto Gabriel brincava no chão com blocos de madeira que Manuel havia feito para ele, Adelina sentou-se na sua cadeira de balanço favorita e pensou em tudo o que havia acontecido. Ela tinha vindo para o Wyoming fugindo, grávida, abandonada, assustada.
Tinha comprado um pedaço de terra e começado a construir uma cabana, tronco por tronco, pensando que estaria sozinha para sempre. Mas então um fazendeiro viúvo havia aparecido. Um homem que também estava fugindo, à sua maneira. Fugindo da dor, da perda, de uma vida que não fazia mais sentido. E juntos eles haviam construído algo novo, não apenas uma casa, mas um lar. Não apenas uma parceria, mas uma família. Não apenas uma existência, mas uma vida. No que está pensando? Manuel perguntou, sentando-se ao lado dela. Em como a vida é estranha, ela respondeu. Como algo terrível pode te levar a algo maravilhoso. Se Francisco não tivesse me abandonado, eu nunca teria vindo para cá, nunca teria te conhecido. Então, de uma forma torta, devo agradecê-lo? Ela riu. Acho que não vamos tão longe assim. Manuel riu também, pegando sua mão. Adelina, você sabe que eu te amo, certo? Sei. E eu te amo também. E Gabriel? Ela olhou para o filho, que estava rindo enquanto tentava empilhar os blocos. Gabriel tem o melhor pai que poderia ter. Um pai que escolheu amá-lo. E isso é mais poderoso do que qualquer laço de sangue. Manuel sentiu emoção apertar sua garganta. Vou fazer o melhor que puder, para vocês dois. Você já está fazendo, ela assegurou. Naquela noite, depois de colocar Gabriel para dormir, eles sentaram-se na varanda, observando as estrelas como faziam frequentemente. Sabe, Adelina disse, quando estava construindo esta cabana sozinha, com minhas mãos sangrando de tanto trabalhar, eu costumava olhar para as estrelas e me perguntar se alguém lá em cima estava me vendo, se alguém se importava. E agora? Agora sei que alguém estava me vendo e me enviou você. Manuel a puxou para mais perto. Ou te enviou para mim. Depois que Rosa morreu, eu parei de olhar para as estrelas. Parei de ver beleza. Mas você me lembrou como. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas apreciando a companhia um do outro. Adelina? Sim? Obrigado por não desistir. Por continuar construindo tronco por tronco, mesmo quando estava sozinha e assustada. Porque se tivesse desistido, nunca teríamos nos encontrado. Ela virou-se para olhá-lo, lágrimas brilhando em seus olhos, à luz das estrelas. E obrigada a você por ter a coragem de amar de novo, por escolher construir um futuro comigo, mesmo quando todos diziam que era loucura. Ou foi a decisão mais sã que já tomei. Eles se beijaram longo e profundamente, um beijo que continha todas as promessas do mundo. Lá dentro, Gabriel se mexeu em seu sono, fazendo um pequeno som. Ambos sorriram. Devíamos entrar, Adelina disse. Daqui a pouco, Manuel respondeu. Só mais um minuto aqui com você. E eles ficaram ali, sob as estrelas, em frente à cabana que Adelina havia construído tronco por tronco, onde um fazendeiro viúvo havia encontrado seu sonho de ter uma família novamente. A vida não era perfeita, mas era deles, e era linda. Se você ama essas histórias e está sempre aqui, que tal virar membro do nosso canal? Você vai ter acesso antecipado às histórias, entre outros benefícios. E assim chegamos ao final de mais uma história que nos faz acreditar no poder do recomeço e do amor verdadeiro. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora para não perder nenhuma história como essa. E me conta aqui nos comentários qual foi o momento que mais tocou você. Quero muito saber sua opinião. Muito obrigado por estar aqui e fazer parte dessa comunidade que cresce cada dia mais. Até a próxima história.